Muito antes de Portugal ser um reino, este território era habitado por povos diversos: lusitanos, romanos, suevos, visigodos e, mais tarde, muçulmanos. Cada civilização deixou marcas na cultura, na organização social e na língua. Durante a ocupação romana, o latim vulgar tornou-se a língua dominante. Com o passar dos séculos, esse latim foi se transformando, influenciado por línguas célticas, germânicas e árabes. No noroeste da Península Ibérica, surgiu o galego-português, que viria a ser a base da língua portuguesa. No século IX, durante a Reconquista Cristã, o rei Dom Afonso III de Leão concede terras a nobres que ajudam a expulsar os mouros. Em 868, nasce o Condado Portucalense, atribuído ao cavaleiro Vímara Pérez, com sede em Porto-Calais, a atual cidade do Porto. O nome Portucalense deriva de Portus Cal, uma antiga povoação romana. O condado tinha autonomia administrativa, mas era vassalo do Reino de Leão. A capital muda para Guimarães, que se torna o centro político e militar da região. No final do século XI, o rei Dom Afonso VI de Leão e Castela oferece o condado ao cavaleiro franco Henrique de Borgonha, como recompensa pelos seus serviços militares. Henrique casa com Dona Teresa, filha ilegítima do rei, e governa o condado entre 1096 e 1112. Após a morte de Henrique, Dona Teresa assume o governo. Ambiciona unir Portugal à Galiza e é reconhecida como rainha pelo Papa Pascoal II em 1116. No entanto, a sua aliança com o nobre galego Fernão Pérez de Trava gera descontentamento entre os senhores portucalenses. É neste contexto que surge Dom Afonso Henriques, filho de Dona Teresa. Em 1128, lidera uma revolta contra a mãe e vence na Batalha de São Mamede. Começa aqui o caminho para a independência de Portugal. A dinastia Afonsina, também conhecida como Dinastia de Borgonha, foi a primeira casa real portuguesa. Fundada por Dom Afonso Henriques, esta dinastia consolidou a independência, expandiu o território e lançou as bases da administração, da justiça e da cultura nacional. Feitos. Proclamado rei após a Batalha de Ourique. Reconhecimento oficial pelo Papa Alexandre III em 1179. Expansão territorial até ao sul do Tejo. Fundação do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Curiosidade. Tinha medo de galinhas, acreditando que traziam má sorte. Reza a lenda que a sua espada era tão pesada que só ele a conseguia erguer. Feitos. Incentivou o povoamento das terras reconquistadas. Reforçou a defesa com castelos e ordens militares. Estimulou o comércio e a organização urbana. Curiosidade. Era canhoto, mas treinou-se para escrever com a mão direita. Colecionava pedras raras de cada local que visitava. Feitos. Promoveu as primeiras cortes em Coimbra. Redigiu as primeiras leis escritas do reino. Enfrentou conflitos com o clero, sendo excomungado. Curiosidade. Tinha alergia à tinta da época e usava assistentes para assinar documentos. Era viciado em figos secos, que podem ter contribuído para a sua morte. Feitos. Enfrentou instabilidade interna e oposição da Igreja. Foi deposto pelo Papa e substituído pelo irmão Curiosidade. Dormia com os olhos abertos, assustando os membros da corte. Fugiu disfarçado de camponês numa carroça de feno após ser deposto. Feitos. Conquistou o Algarve, completando a Reconquista. Convocou cortes com participação popular. Reforçou a centralização do poder real. Curiosidade. Teria usado lentes rudimentares para leitura, sendo pioneiro na corte. Mantinha uma corte com pessoas de estaturas extremas, como anões e gigantes.
Feitos. Fundou a Universidade de Coimbra em 1290. Promoveu a agricultura e reflorestação. Estimulou a poesia trovadoresca e a cultura curiosidade. Escrevia poesia em galego-português e era admirado como trovador. Criou o primeiro sistema de proteção florestal com o pinhal de Leiria. Feitos. Participou na Batalha do Salado contra os mouros. Enfrentou conflitos familiares com o filho Dom Pedro, reforçou a marinha portuguesa. Curiosidade. Foi casado com Dona Beatriz de Castela, fortalecendo laços ibéricos. O seu conflito com Dom Pedro levou à tragédia de Dona Inês de Castro. Feitos. Vingou a morte de Dona Inês de Castro. Reforçou a justiça real e os tribunais. Centralizou a administração. Curiosidade. Mandou exumar o corpo de Dona Inês e coroá-la rainha postumamente. Criou um sistema de justiça que punia nobres e plebeus de forma igual. Feitos. Envolveu-se em guerras dinásticas com Castela Casou, com Dona Leonor Teles, gerando instabilidade política, morre sem herdeiro masculino, abrindo caminho para a crise de 1383-85. Curiosidade. Era obcecado por astrologia e consultava astrólogos antes de decisões políticas. Tentou criar uma aliança com a Inglaterra que nunca se concretizou. Após a morte de Dom Fernando I sem herdeiro masculino, Portugal mergulha numa crise de sucessão. Entre 1383 e 1385, o reino vive um período sem rei, marcado por revoltas populares e ameaças de anexação por Castela. Em 1385, as Cortes de Coimbra elegem como rei o mestre da Ordem de Avis, filho ilegítimo de Dom Pedro I. Nasce assim a dinastia de Avis, que irá afirmar a independência portuguesa e lançar o país numa era de expansão global. Vence a Batalha de Aljubarrota contra Castela. Estabelece a aliança com Inglaterra através do casamento com Dona Filipa de Lencastre. Inicia a expansão marítima com a conquista de Ceuta em 1415. Curiosidade. Fundador da Ínclita Geração, um grupo de príncipes cultos e aventureiros, tinha uma biblioteca pessoal com mais de 200 manuscritos raros. Feitos. Promove o estudo e a escrita, autor da obra Leal Conselheiro. Enfrenta dificuldades internas e epidemias. Curiosidade. Era melancólico e introspectivo. Escrevia poesia em segredo. Morre de peste, deixando o trono ao filho menor. Feitos. Conquista Alcácer, Seguer e Arzila em África. Envolve-se em disputas dinásticas com Castela Abdica, temporariamente em favor do filho Curiosidade. Foi coroado aos 6 anos de idade. Tinha fascínio por cavalaria medieval e organizava torneios na corte. Feitos. Reforça o poder real e combate os abusos da nobreza. Inicia negociações com Espanha que culminam no Tratado de Tordesilhas, 1494. Prepara as bases para as grandes viagens marítimas. Curiosidade. Mandou executar nobres conspiradores, incluindo o próprio primo. Tinha mapas secretos que antecipavam rotas oceânicas. Feitos. Vasco da Gama chega à Índia, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Expansão do Império Português na Ásia, África e América. Estimula a arquitetura manuelina e o esplendor da corte. Curiosidade.
Era supersticioso e consultava astrólogos antes de decisões importantes. Mandou construir o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Feitos. Consolida o Império Colonial e introduz o sistema de capitanias no Brasil. Reforça a Inquisição em Portugal. Enfrenta crises demográficas e económicas. Curiosidade. Sofria de insônias e mandou construir jardins noturnos para passear. Enviou missionários jesuítas para o Japão e a Índia. Feitos. Parte para a Batalha de Alcácer Quibir em África. Morre sem descendência, gerando nova crise de sucessão. Curiosidade. Criou o mito do regresso, conhecido como sebastianismo. Tinha obsessão por glória militar e recusava conselhos de prudência. Feitos. Último rei da dinastia de Avis. Cardeal e regente. Tenta evitar a perda da independência. Morre sem herdeiros, abrindo caminho à União Ibérica. Curiosidade. Viveu grande parte da vida em clausura religiosa. Tentou renunciar ao celibato para casar e gerar descendência, sem sucesso. Em 1580, após a morte de Dom Henrique I sem descendência, Portugal enfrenta nova crise de sucessão. O rei espanhol, Dom Filipe II de Espanha, neto de Dom Manuel Pereiro, reclama o trono português e é reconhecido pelas Cortes de Tomar como Dom Filipe I de Portugal. Assim começa a dinastia filipina, também conhecida como União Ibérica, em que Portugal é governado por 3 reis espanhóis, Dom Filipe III, Dom Filipe II e Dom Filipe III. Embora Portugal mantenha leis, moeda e fronteiras, perde a autonomia política e sofre consequências profundas. Feitos benéficos. Prometeu respeitar a autonomia portuguesa e manteve instituições intactas. Nomeou portugueses para cargos administrativos e manteve o uso da língua portuguesa. Reforçou a defesa das colónias contra ataques estrangeiros. Prejuízos. Centralização do poder em Madrid. Crescente. Desconfiança entre portugueses e espanhóis. Curiosidade. Visitou Lisboa em 1581 e foi coroado nas Cortes de Tomar com pompa ibérica. Feitos benéficos. Investiu na construção de fortificações em Angola, Moçambique e Brasil. Estimulou o comércio com as colónias espanholas. Prejuízos. Portugal envolvido em guerras espanholas, como o conflito com os Países Baixos. Perda de territórios ultramarinos para holandeses e ingleses. Curiosidade. Era profundamente religioso e mantinha uma capela privada no palácio. Feitos benéficos. Tentou reforçar a presença portuguesa na Ásia, criou novas estruturas administrativas coloniais. Prejuízos, aumento de impostos e exploração económica. Crescente sentimento de revolta entre a nobreza portuguesa. Curiosidade. Nunca visitou Portugal durante o seu reinado. Durante este período, Portugal perde territórios estratégicos como Ormuz, Ceilão, Malaca e partes do Brasil, devido à falta de apoio militar e à prioridade dada aos interesses espanhóis. A população portuguesa começa a exigir o regresso da independência. Em 1640, a revolta liderada por Dom João, Duque de Bragança, culmina na restauração da independência. Portugal recupera a soberania e inicia uma nova dinastia, a Dinastia de Bragança. Em 1 de dezembro de 1640, Portugal recupera a independência após 60 anos de domínio espanhol. Dom João, Duque de Bragança, é aclamado rei como Dom João IV, iniciando a Dinastia de Bragança.
que governaria Portugal durante 270 anos. Feitos: restaura a independência nacional, reorganiza o exército e a marinha, estabelece alianças diplomáticas para proteger o reino. Curiosidade: era músico talentoso e compôs obras sacras que ainda hoje são estudadas. Feitos: participa na Guerra da Restauração contra a Espanha. Enfrenta problemas de saúde mental e é afastado do poder. Curiosidade: foi confinado no Palácio de Sintra durante grande parte da vida. Feitos: estabiliza o reino após o conflito com a Espanha. Estimula o comércio com o Brasil e outras colônias. Curiosidade: era conhecido pela sua moderação e diplomacia. Feitos: reinado marcado pelo luxo e pela centralização do poder. Financia grandes obras como o Convento de Mafra. Curiosidade: recebeu o título de Imperador do Ocidente pelo Papa. Feitos: governa com o apoio do Marquês de Pombal. Reconstrói Lisboa após o terremoto de 1755. Curiosidade: tinha fobia de edifícios fechados e passou a viver em tendas reais. Feitos: primeira mulher a governar Portugal. Enfrenta crises económicas e políticas. Curiosidade: sofreu de doença mental após a morte do filho e foi internada no Brasil. Feitos: transfere a corte para o Brasil durante as invasões napoleónicas. Torna o Brasil Reino Unido a Portugal. Curiosidade: governou a partir do Rio de Janeiro durante mais de uma década. Feitos: abdica do trono português em favor da filha, Dona Maria II. Torna-se Imperador do Brasil. Curiosidade: morre jovem, mas deixa um legado liberal e constitucional. Feitos: governa como absolutista, provocando guerra civil. É derrotado e exilado após a vitória liberal. Curiosidade: tentou restaurar o absolutismo em várias tentativas falhadas. Feitos: reinstaura o regime constitucional. Promove reformas na educação e saúde. Curiosidade: morre aos 34 anos após o 11º parto. Dom Pedro V, 1853-1861. O Esperançoso. Modernizou a saúde pública. Dom Luís I, 1861-1889. O Popular. Incentivou a ciência e a oceanografia. Dom Carlos I, 1889-1908. O Martirizado, assassinado em Lisboa. Dom Manuel II, 1908-1910. O Desventurado, último rei de Portugal. Este documentário foi criado com o objetivo de apresentar, de forma acessível e cronológica, os principais momentos da monarquia portuguesa, desde o Condado Portucalense até à Proclamação da República. O vídeo pertence a Jorge Guimarães. O texto foi desenvolvido por Copilot.
e a produção visual foi realizada com recurso à plataforma InVideo AI. A data de criação é 18 de setembro de 2025. Todos os conteúdos respeitam os direitos de autor e foram utilizados com fins educativos e informativos. As imagens, vozes e animações foram selecionadas para ilustrar os factos históricos de forma clara e envolvente. Apesar do rigor na pesquisa e na construção narrativa, este documentário poderá conter pequenos erros ou lapsos históricos. A história é um campo em constante revisão e encorajamos os espectadores a aprofundar o seu conhecimento através de fontes complementares. Agradecemos a todos os que assistiram e apoiaram este projeto. Que esta viagem pela história dos reis de Portugal inspire novas descobertas, reflexões e orgulho pela herança cultural que nos une.